Dica agora sobre remédios. Remédios, minha gente. A psiquiatra Daniele Adimoni vai esclarecer algumas dúvidas sobre remédios, medicamentos psiquiátricos. Olha que dica boa. Boa tarde. A dica de hoje é sobre as medicações em psiquiatria. A gente tem escutado muito um medo, uma fantasia que as pessoas têm em relação a tomar medicação psiquiátrica. Primeiro, a gente precisa pensar que a gente está falando de doenças, de transtornos mentais. Se alguém tem, vou usar o exemplo da depressão, por exemplo, né? Se alguém tem uma tristeza, ele vai viajar, ele vai encontrar com os amigos, acontece uma coisa bacana e ele melhora. Quando a gente está falando de uma doença, de um transtorno mental, a depressão, por exemplo, ele pode fazer tudo isso que não vai melhorar. Ou seja, a gente está falando de uma doença que sem medicação, como qualquer outra, não vai melhorar, né? Então é importante que a gente tenha muito claro quando feito um diagnóstico psiquiátrico, por isso procurar sempre um profissional de saúde mental. Então quando feito um bom diagnóstico, sim, é importante o uso de medicação quando indicado. As pessoas têm muito medo, a gente escuta muito em relação à dependência, então a gente sabe que os antidepressivos, os antipsicóticos não causam dependência. A questão é que a gente fala de um acompanhamento longo, né? A medicação demora um pouquinho para fazer efeito e depois que faz efeito, a gente precisa manter por bastante tempo, às vezes até um ano depois da melhora. Então existe essa fantasia que a pessoa é dependente da medicação, né? Ou seja, se você resolver parar a medicação, você não vai sofrer sintomas de abstinência, não vai sofrer sintomas de dependência. O que a gente está falando é que aquela medicação precisa ser tomada por um tempo longo para que ela possa trazer o benefício desejado sem uma recaída até o fim do acompanhamento. Outra coisa que as pessoas têm muito medo é que mude a personalidade, ou que deixe a pessoa sedada, ou que mude uma criança, né? Sei lá, vai deixar a criança quieta demais. Na verdade, a medicação não tem esse poder todo, né? A medicação só trata sintoma, então jamais ela vai mexer na personalidade de alguém ou vai deixar a pessoa sedada. Na verdade, é por isso que a gente precisa de um acompanhamento com o médico para ir ajustando a medicação em relação ao efeito colateral e ao efeito desejado. Por isso que é tão importante acompanhar com o médico. Ou seja, não tenham medo de tomar medicação quando bem indicado por um médico psiquiatra que fez a indicação, que fez um diagnóstico de um transtorno e orientou o uso de medicação. Por isso que é tão importante fazer o acompanhamento médico. O outro lado também existe muita gente que chega tomando medicação, sei lá, porque pegou do vizinho ou pegou com algum outro profissional e acaba tomando por muito tempo sem um acompanhamento médico. Então, na verdade, além da medicação, o acompanhamento é fundamental para ver se vai aumentar aquela dose, associar, enfim, a gente tem várias coisas que a gente faz ao longo das consultas, durante o acompanhamento. E daí a gente tem várias coisas que ajudam bastante, além da medicação, dependendo do quadro, e atividade física, uma boa vida regulada, né, com horário de sono, com horário de alimentação. E muitas vezes a gente acaba fazendo uso também da psicoterapia, que acaba ajudando bastante. Mas, de novo, quando a gente fala de um transtorno mental, de uma doença psiquiátrica, sem medicação, a gente realmente não consegue ter uma boa evolução. Eu sou uma que levanto a bandeira da gente vencer o preconceito, da gente entender que não dá para separar a nossa mente, gente, do nosso corpo. É uma coisa só. Não existe isso. Trata o joelho, trata o coração, mas nossa, cabeça não. Ah, isso é frescurite, isso é coisa de gente fraca. Não é. Existem doenças que precisam da ajuda de um psiquiatra. Existem doenças que precisam de medicamentos, tá? Então vamos parar com essa doideira toda aí, vamos cuidar da gente com muito amor e com muita responsabilidade.